A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor para os jovens. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, né? Quando Satanás enche o coração do homem. Bem-vindo ao canal mais louco do YouTube, louco, mas é claro, por Jesus. Quero deixar como subsídio para vocês, né, nesse tema, quando Satanás enche o coração do homem, nós temos 3 personagens no Novo Testamento que Satanás encheu o seu coração com tentações que levaram eles, né, 2 deles à perdição, à condenação eterna. Porém, um deles Jesus repreendeu. Primeiro foi Judas, né, quando ele saiu da Santa Ceia no dia de Pentecostes. Satanás encheu o seu coração, ele saiu para vender Jesus, para entregar Jesus por 30 moedas de prata, certo? Perdeu a salvação. O segundo foi Pedro, quando Jesus disse que ia para Jerusalém para ser morto, né? Então Pedro disse, não vai acontecer isso contigo. Aí Jesus repreendeu e disse, para trás de mim, Satanás, salvando a Pedro dessa tentação aonde Satanás queria iludir Pedro, né? Colocar no coração de Pedro essa falsa, né? Falsa dó, essa falsa, como dizer, esse falso intento de livrar Jesus da condenação, tá? Mas Jesus repreendeu e livrando Pedro dessa tentação que viria, né? Encheu o coração de Pedro de uma falsa modéstia, né? De uma falsa dó, certo? Em terceiro lugar, nós temos aqui Ananias, que vamos falar nessa lição. Ananias e Safira. Satanás encheu o coração de Ananias, né? Posteriormente da sua esposa, levando eles à morte literal. Então nós temos esses 3 exemplos. Então nós temos que ficar muito atento às ciladas de Satanás para não encher o nosso coração, tá? E levar nós a pecarmos contra Deus. O texto principal dessa lição de jovens é: não dê lugar ao diabo. Efésios 4 e 27. O resumo da lição: Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. Ok? O nosso comentarista é o pastor Alexandre Coelho. O nosso texto-tema, ou texto bíblico, está em Atos, capítulo 5, verso 1 ao 11. Tá? O nosso comentarista, como eu já disse, é o pastor Alexandre Coelho, e ele divide a lição em 3 tópicos principais. Quais são eles? Primeiro, a igreja debaixo do Espírito Santo. Segundo tópico, uma oferta contaminada pela mentira. E terceiro e último tópico, cuidado com o coração. E nós vamos iniciar a nossa lição na introdução, ou com a introdução. Um dos momentos mais importantes do culto a Deus é o da contribuição. No entanto, nesse momento, Satanás pode dominar o coração de tal maneira que o ato sagrado de ofertar é maculado por uma falsa modéstia, tá? Pelo mau exemplo e pela tentativa de se pecar contra o Espírito Santo, é o que veremos nesta lição. Então, a oferta é um ato de adoração, certo? E nós temos que tomar cuidado, porque os próprios evangelistas, nos evangelhos sinóticos, alertam para nós não dividirmos, né, a nossa adoração com o Deus Mamon, que é o Deus dinheiro. Muitos, né, adoram tanto dinheiro que divide nessa adoração, desagradando a Deus e agradando ao Deus Mamon. Então nós não podemos fazer isso, né? E a parte mais sensível do homem é o bolso. Essa é a parte mais sensível. Quando fala de oferta, muitas pessoas parecem que tem um escorpião no bolso, né? E às vezes não tem coragem
colocar a mão no bolso com medo desse escorpião. E aonde podemos faltar na adoração é na hora da oferta. Nós temos que adorar o Senhor com as nossas ofertas, tá? Sem constrangimento e sem tristeza, mas com alegria. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Tá? No primeiro tópico, nós temos a igreja debaixo do Espírito Santo. Nós vamos aqui, então, adentrar, né, na jovem igreja, na igreja primitiva dos primórdios dos tempos dos apóstolos, certo? Após a assunção de Cristo ao reino celestial, aos céus. Primeiro subponto, o mover de Deus em Jerusalém. O segundo subponto, o exemplo, a união dos irmãos. E o terceiro subponto, o exemplo de Barnabé. Ok? Então nós temos aqui no primeiro subponto, o mover de Deus em Jerusalém. O livro de Atos nos mostra que a igreja do primeiro século era cheia do poder do Altíssimo. Atos 4:31. Os crentes eram batizados com o Espírito Santo, falando em línguas, pessoas eram salvas e milagres eram operados pelos apóstolos em nome de Jesus Cristo. Atos 4:33. Contudo, existia alguns problemas na igreja, perseguições, crentes passando necessidade e até certo partidarismo étnico, favorecendo as viúvas dos hebreus, em detrimento das viúvas gregas. Atos 6 e verso 1. Essas dificuldades foram tratadas devidamente pelo servo de Deus, as quais mostraram que nenhuma congregação está isenta de passar por elas ou por esses problemas. Sabemos que os momentos de uma igreja precisam viver em comunhão. Sabemos que os membros de uma igreja precisam viver em comunhão, melhor dizendo. Mas essa unidade só é possível pelo fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 6, versículo 22. Os primeiros cristãos viviam em união de modo que era um coração e uma alma da multidão dos que criam. Atos 4:32. Deus operou poderosamente na vida dos cristãos do primeiro século. A palavra era ministrada e os seguidores do caminho, como era chamado os discípulos de Jesus, se tornaram bem conhecidos em Jerusalém. Atos capítulo 9, versículo 2. Nós vemos aqui que após, o Pentecoste, no dia do Pentecoste, havia 3 festas e uma delas era a festa do Pentecoste. Vinham pessoas de várias partes do Império Romano a Jerusalém. Pessoas chamadas de peregrinos para participarem, judeus, das adjacências, para participar da festa do Pentecoste. E nesse dia do Pentecoste, então, inicia-se, a igreja primitiva, a igreja jovem do Novo Testamento, tá? Após o Pentecoste, com 120 pessoas, agora após o Pentecoste, então a igreja cresce e acrescenta a Deus a igreja quase 4.500 pessoas naquele dia, após o Pentecoste, quando Pedro prega a palavra de Deus. E a igreja então começa a se formar, a ter forma. Já há uma distinção, entre a igreja de Cristo e o povo de Israel, chamado, o povo, os seguidores do caminho, como era chamado os discípulos de Jesus, certo? Seguidores do caminho, ok? Então essa igreja jovem agora passa a ter uma perseguição por causa do nome de Cristo. E eles então agora exercem a oração por causa da perseguição, pedindo coragem para continuarem a pregar o evangelho em Jerusalém, principalmente após aquela ameaça a Pedro e a João, pelos magistrados, pelas autoridades de Jerusalém, em prendê-los. E começa a grande perseguição. A igreja então volta para a oração, para que Deus dê coragem e que eles continuem pregando mesmo em meio às perseguições. E como vimos, a igreja é ministrada por seres humanos.
E por essa razão, não somos perfeitos e há problemas. Vimos o problema aqui das viúvas, mas que foi resolvido pelo Espírito Santo de Deus, porque eles estavam orando, né? E assim, a igreja prossegue debaixo da oração e o Senhor acrescentava a cada dia as almas que haviam de salvar, porque eles estavam unânimes, né? Orando, unidos, né? E nós vamos ver aqui no decorrer da lição que eles eram unidos em tudo e que muitos vendiam as propriedades porque haviam muitas pessoas em Jerusalém e ali eles entenderam que encontraram o Messias ali e eles ficaram em Jerusalém. E como, né, resolver o problema dessa multidão? Então muitos que tinham propriedade vendiam seus bens e trazia aos pés dos apóstolos que administravam esse dinheiro para dar alimento para essas pessoas que agora estavam seguindo esse caminho, né? Como dito pelo pessoal ali, os seguidores do caminho, né? Na verdade, eram os seguidores de Cristo, certo? Então, muito interessante como começa a igreja jovem do Novo Testamento, a igreja primitiva, administrada, pastoreada pelos apóstolos, ok? No segundo subponto, a união dos irmãos, olha aí, uma característica descrita por Lucas a respeito da igreja primitiva é a unidade entre os irmãos, tá? Atos 4:32. As necessidades eram supridas de tal forma que não havia, pois, entre eles necessitado algum. Atos 4:34. Os valores trazidos eram repartidos entre os necessitados, de acordo com a carência que tinham. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, 43 e versículo 44. Então aqui foi o verdadeiro comunismo. Todo tinha em comum. Não como o comunismo hoje, né, administrado pelos homens sem Deus, que é um comunismo de escravidão, onde o Estado escraviza, né, as pessoas, os seus súditos, né? Porém aqui não. Aqui a administração feita pelos apóstolos, ninguém tinha falta. Os que tinham demais, os que tinham propriedades, tinham dinheiro, traziam aos pés dos apóstolos e eles atendiam aqueles que tinham necessidade. Então ninguém tinha fome e nem falta de vestimenta, porque a igreja estava unida. Porém, não era isso o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a igreja, né, se expandisse, que ela saísse de Jerusalém, fosse para Samaria, né, adjacência e até os confins da terra. E por isso Deus permitiu a perseguição. Eles precisavam de pregar o evangelho. E quando a perseguição acirrou, então eles saíram. E por onde eles iam passando, então a palavra ia sendo pregada e as pessoas se convertiam ao evangelho, ao cristianismo e acrescentava a Deus aqueles que haviam de salvar. A igreja então se tornou hoje, né, um número que hoje nós temos, que é um número muito grande de cristãos por causa da pregação do evangelho. Avançando para o terceiro subponto, primeiro ponto. O exemplo de Barnabé. Ele era um levita de nome José, que havia nascido na ilha de Chipre. Barnabé, como também era conhecido, foi um homem de Deus. Ele é destacado por Lucas, provavelmente por participar de forma ativa nos capítulos seguintes, no auxílio do reconhecimento de Paulo, no auxílio, né, do reconhecimento de Paulo, Atos 9 e 27. Barnabé também é lembrado por vender uma propriedade que possuía e por trazer o valor da venda para os apóstolos, a fim de ajudar as pessoas pobres em Jerusalém. Atos 4, 36 e 37. Então aqui Lucas põe em destaque esse grande homem de Deus, que era levita, certo? E que tinha uma propriedade. E aqui traz uma indagação aos teólogos, né? Porque levitas não podiam ter propriedades. Eles eram mantidos pelas tribos de Israel, certo? As tribos de Israel davam cidade para eles viverem, condições, mas não podiam ter propriedade. Mas alguns teólogos fazem conjectura, né? Alguns afirmam que ele poderia ter uma propriedade
em outra cidade, não em Jerusalém, não tinha problema nenhum. E outros dizem que poderia ser da esposa dele. E outros afirmam que depois que os israelitas vieram do cativeiro, certo? Já não tinha mais aquela organização das tribos. Então não tinha mais aquela lei acirrada, né? Então já podiam os levitas já ter propriedades. Tudo isso, né, levam a essa conclusão que, então, é uma dessas causas que deu direito a Barnabé ter uma propriedade. E ele vendeu essa propriedade e entregou aos pés dos apóstolos para ser administrado, para ajudar os necessitados. E Barnabé foi quem apresentou Paulo, o pregador dos gentios, certo? Um homem generoso. Seu nome era traduzido pelos irmãos, certo? Foi considerado de uma forma carinhosa, o filho da consolação. Então esse era o nome por sua bondade, por ser um homem de Deus, pregador da palavra, em quem apresentou Paulo. E nós vamos ver nos tópicos a seguir, que Lucas vai fazer uma comparação entre ele, né, a sua oferta, né, da sua propriedade, e Safira, né, Ananias e Safira. Vai fazer uma comparação, né, uma comparação positiva versus uma comparação negativa de Ananias e Safira. Avançando para o segundo tópico, uma oferta contaminada pela mentira. Tá? Entramos aí, então, na história, né, no literal de Ananias e Safira. Tá? Primeiro subponto, conluio entre o casal. Segundo subponto, a mentira narrada e confirmada. E terceiro subponto, o julgamento de Deus. Tá? Então, todos esses subpontos estão no segundo tópico, certo? Começando aqui, o primeiro subponto do segundo tópico, o conluio entre o casal. Lucas inicia o capítulo 5 de Atos com uma conjunção adversativa. O que é conjunção adversativa? É uma comparação, um comparativo, tá? Mas, essa conjunção é mas, tá? Uma comparação, mostrando uma clara diferença entre a menção feita a respeito de Barnabé em comparação à história que vai ser iniciada, a do casal mentiroso, Ananias e Safira. Da mesma forma que Barnabé, esse casal vendeu uma propriedade e trouxe um valor para os apóstolos, enquanto Barnabé trouxe o preço do que vendera. Ananias e Safira apresentaram parte do preço e de forma combinada acertaram entre si que diriam aos apóstolos que o resultado da venda era diferente do valor total. Olha a mentira aí. Olha, né, o conluio entre o casal. Deus não obrigou o casal a contribuir com a obra. Eles poderiam vender a propriedade e reter parte do preço de acordo com a necessidade que tinha naquele momento. Reter parte do valor que tinha consigo. Não era necessariamente o problema. O mal que fizeram foi mentir para Deus e depois para os apóstolos, transparecendo uma falsa espiritualidade. Atos 5 e 4. Então nós vemos aí um comparativo que Lucas faz de Barnabé, o filho da consolação, e do casal, né, Ananias e Safira. Barnabé trouxe com sinceridade e depositou o seu valor da propriedade que ele vendeu aos pés dos apóstolos. Porém, Ananias, vendo, né, não só Barnabé, mas muitas pessoas estavam fazendo aquilo, né, aquele comum acordo para ajudar os menos favorecidos, as viúvas, tanto dos judeus, dos hebreus, como dos gregos. E Ananias e Safira queria mostrar essa falsa espiritualidade, né? Nós, querendo dizer, nós somos também dessa forma, né? Olha aqui a nossa contribuição, né? Mas eles entre si concordaram em mentirem, né? Eu acredito, né? É bíblico que ele deixou Satanás encher o seu coração, Ananias.
Quem sabe Satanás dizendo para ele, né, na sua mente, é isso que é a tentação, são ideias, né, frechas vindo de Satanás, na mente do crente, se ele não vigiar, ele cai, né? Olha, retém parte dessa aí, não precisa dar tudo. A sua aposentadoria está aí, dá só uma parte, ninguém vai ficar sabendo. Pedro não tem bola de cristal, não sabendo ele que a igreja era dirigida pelo Espírito Santo. Os apóstolos estavam debaixo da submissão do Espírito Santo. E, olha, a Safira tem que comprar vestido, ela tem que vestir bem para apresentar a igreja, né? Então, não dá todo esse dinheiro não, dá só uma parte. Satanás lançando, né? Não vamos dizer que Ananias estava possuído por Satanás, mas Satanás estava enchendo, influenciando o coração, como ele influenciou de Pedro e de Judas. Esse caso nos remete ao caso de Judas, quando Satanás encheu o coração dele e ele foi vender Jesus. E quando Pedro entra com dó de Jesus, porém Jesus repreendeu ele, certo? Não deixando ele cair na cilada. Pedro já tinha experiência, né, com isso. Então, quando Satanás enche o coração de Ananias e ele cede à tentação e mente ao Espírito Santo. Um fato muito interessante aqui, certo? Não sabendo que Deus sabe todas as coisas. Ele não estava mentindo ao homem, como Pedro disse, né? Pedro passou por essa experiência e Deus livrou ele. Ele não deixou Satanás tomar conta do coração de Pedro, quando ele disse para Jesus que ele não deveria passar pela crucificação, sofrer os martírios, certo? Mas Pedro tinha experiência. Se tu não mentisse ao Espírito Santo, a nós, aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo. E ele caiu fulminado, tá? Foi a primeira vez, né? A jovem igreja precisava de ter ali, né, uma seriedade, né? Os apóstolos tinham que ter uma responsabilidade muito grande para que as pessoas tivessem temor de Deus. E foi permitido por Deus essa situação. Depois disso nós não vemos mais, né? Pelo menos meus 30 anos, quase 40 anos de crente, não tenho visto que alguém foi morto por mentir, certo? Não vi. E se hoje, né, nas igrejas tivesse essa severidade, eu acho que as igrejas estariam vazias, né? Estariam vazias, porque não é brincadeira, né? A mentira tem alastrado. Mas não vimos isso. Foi naquele tempo, né? Somente naquele momento, para que a igreja, a jovem igreja primitiva, tivesse, né? Os crentes vissem a seriedade que é a obra de Deus. E para exemplo nosso hoje. Eu creio que Deus sim, Ele continua, né, de uma outra forma, né, castigando aqueles que mentem voluntariamente, é lógico, certo? Talvez não nessa vida, mas futuramente, né, o juiz de Deus entrará com essas pessoas que mentem. Porém, vamos avançar para o nosso segundo subponto do segundo tópico. A mentira narrada e confirmada, ok? Ao levar o dinheiro para os apóstolos, Ananias já havia acertado com sua esposa a mentira que iriam contar diante das pessoas. Eles passariam bem aos olhos dos irmãos. Uma doação financeira robusta atrairia olhares de admiração, mas Deus não tolera a desonestidade. O preço dela custou a vida de Ananias e de Safira. Atos 5, versículos 6 ao 10. O casal não contava com o fato de que o Espírito de Deus estava vendo tudo e revelou a Pedro a falcatrua que estava acontecendo. Olha bem, Ananias, Satanás encheu o coração dele, ele foi mentiu para Pedro, entregando metade daquilo, dizendo que era o total da propriedade. E logo após, né, que ele caiu morto, os moços que estavam ali ajudando a obra de Deus, tiraram ele para ser enterrado. E a esposa, sem saber do acontecido, chega, certo? E Pedro então dá uma chance, dá um aviso prévio. Para Ananias ele não deu, mas para a esposa deu. Perguntando se realmente era aquilo que eles tinham concordado. E ela afirmou sim, concordando com a mentira do seu esposo. E ele disse, então, está aí os rapazes, né? Os pés daqueles que levaram seu esposo, vai levar você também para a sepultura. E ela caiu
morta também. O que queremos dizer isso? Que a esposa, ela tem que ser fiel e submissa ao marido no Senhor. Se o marido vem fazer uma proposta para ela mentir, né, a Deus, ela não precisa de ser submissa, tem que ser a lealdade dela tem que ser com Deus. Ela deve dizer, eu te amo, mas nessas condições, a minha lealdade é a Deus e não a você. Tá? Então a esposa não precisa ser submissa nessa questão. Nessa questão ela tem que desobedecer o marido. Na questão de mentir a Deus, de fazer algo que desagrada a Deus, que vem contrariar os mandamentos de Deus, ela está descompromissada com o esposo. E foi ao contrário, né, que Safira fez. Ela fez o conluio, né, concordou com seu esposo e caiu nas mesmas condições, né, fulminada. Foi a primeira vez que nós vemos algo, né, que aconteceu no Novo Testamento, que acontecia no Antigo Testamento. Dente por dente e olho por olho. As pessoas eram fulminadas ali, que faziam coisa errada. No Novo Testamento, na Igreja Jovem, aconteceu isso para mostrar a responsabilidade e a seriedade que um pastor tem frente à igreja. Avançando para o terceiro subponto. O julgamento de Deus. Para que a igreja não fosse contaminada pela mentira, Deus imediatamente julgou os cônjuges de forma pública. O marido foi punido primeiro, pois além de ter tido a ideia, foi ele a pessoa que levou a oferta ao templo e deu início à mentira, Atos 5 e 2, a ser julgada, tá? Por confirmar a mentira contada pelo esposo, ou pelo marido, Atos 5 e 8. A princípio pode parecer que Deus tratou o casal de forma árdua, mas ele não comete erros, pois é justo e reto, Deuteronômio 3 e 4. Lucas relata que Pedro, cheio do Espírito Santo, perguntou a Ananias, por que Satanás havia enchido o seu coração para pecar contra o Espírito Santo. Atos 5 e 3. E apesar de Satanás ter enchido o coração de Ananias e Safira, com engano e mentira, Deus não os considerou inocentes, pois foram eles que deram cabo à mentira. Então Deus não tem o culpado por inocente. Outra lição que nós podemos tirar disso aqui, irmão, que eles não estavam mentindo ao homem, estavam mentindo ao Espírito Santo. Porque existem, né, seitas consideradas como igrejas, né, como evangélicos, pregando por aí, que o Espírito Santo é uma força, né? Mas aqui nós vemos que a pessoalidade do Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não mentiu, né, para uma força, ele não mentiu para uma influência, né, para algo abstrato, mas ele mentiu para uma pessoa que é a terceira da Trindade. Tá? A terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele tem sentimento e ele, né, tem faculdade, certo? Então ele não mentiu a Pedro, uma pessoa humana, mas a pessoa do Espírito Santo. Então aí cai por terra a pregação de seitas dizendo que o Espírito Santo é uma influência, que ele é uma força, que é uma energia. E quando vir na sua casa as pessoas, você mostra esse texto para ele. O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem sentimento, ele entristece, ele aborrece e ele também é Deus. Então, Ananias e Safira não mentiu para o homem, mas ele mentiu para Deus, porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Tá? É a terceira pessoa da Trindade, certo? Avançando para o nosso último e terceiro subtópico, ou tópico, melhor dizendo. Cuidado com o coração. Por quê? Porque é dele que procede, né, toda a saída da vida. Tá? É dele, né, vem na mente, desce para o coração e aí a pessoa conclui aquele ato, aquela decisão que ele tem. Então nós temos que ter um coração puro perante Deus. É isso que a palavra de Deus está falando, é isso que o comentarista está dizendo. Primeiro subponto, Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. Segundo subponto, Deus provê o necessário. Tá? E terceiro subponto, do terceiro tópico, corações fraudulentos.
Então nós temos 3, né, advertências aqui, certo? Iludido por Satanás, Deus provê a nossa necessidade, não precisa dar ouvido a Satanás, e os corações fraudulentos, tá? Que é abominável a Deus. Primeiro subponto do terceiro tópico. Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. O pai da mentira continua a realizar seus feitos, ora, mentindo para os seres humanos, ora, motivando-os a tentarem mentir contra Deus. O Senhor é verdadeiro e não tolera a mentira em lugar algum, ainda mais no ambiente dos santos. Então, Deus não permite, né, a mentira, principalmente no ambiente dos santos. Vocês não foram julgados como Ananias e Safira, mas futuramente, no juízo final, serão julgados por Deus. Tá? De uma forma ou de outra, eles vão pagar o preço pela mentira que fazem voluntariamente. Então, o crente fiel não está isento de mentir, mas ele não tem prazer na mentira. Mas aqueles que são infiéis têm prazer em mentir para enganar as pessoas, como Ananias e Safira. Avançando para o segundo subponto. Deus provê o necessário. Tá? O Senhor não depende das nossas contribuições, pois é Ele que nos concede os recursos que precisamos e usamos para abençoar a sua obra. A nossa contribuição precisa ser feita com alegria, segundo Coríntios 9, 7. E de acordo com os nossos recursos, 1 Coríntios 16 e 2, não precisamos ficar preocupados com as nossas necessidades, pois o Eterno nos dá tanto o pão quanto a semente, 2 Coríntios 9 e 10. Então, está em 1 Coríntios, 2 Coríntios 9 e 7, que não devemos contribuir com tristeza e nem constrangimento, mas Deus ama aqueles que contribuem com alegria. Tá? E quando você contribui com alegria, diante da sua possibilidade, então Deus aumenta a sua sementeira, Ele abençoa as suas finanças, Ele abençoa, né, a sua vida financeira, também a sua vida familiar, né, conjugal, e a saúde também. A primeira vez que Deus, né, dá ao homem, certo, liberdade de julgar por Deus em julgamento, é só lá em Malaquias 3 e 10. Fazei prova de mim, né, dando os dízimos e oferta. Se eu não vos abençoarei com bênção tal. Tá? Mas isso é porque o povo estava, né, os sacerdotes estavam metendo a mão na cumbuca. Mas Deus abençoa. O que nós precisamos exercitar, o dízimo e oferta, é a nossa fé. Né? O dízimo é 10%, é mandamento. A fé é o seu amor pela obra. O que Deus está esperando, o que você vai dar? Nós vemos a viúva, né, ali na igreja de Jerusalém, no grande templo, certo? No Consofilato. Quando Jesus faz uma observação, mostrando para os discípulos, olha lá, aquela viúva deu mais do que os ricos que estão ofertando. Deu 2 centos, ela deu tudo que tinha, com o coração. Porém, os ricos estavam ofertando aquilo que sobrejavam, aquilo que sobravam. Então, Jesus está atento, não pelo valor, pelo montante, mas pela intenção. O que manda aqui é o propósito, é a intenção do coração. Tá? Não é você se aparecer como os hipócritas, como foi Ananias. Além de mentir, foi hipócrita, né? Passando por aquilo que não era, dizendo que era caridoso, que era benevolente, mas estava mentindo. Assim faziam os hipócritas, os ricos, né? Mas a viúva veio e entregou o último, acreditando que Deus proveria o necessário para a sua vida. Tá? Avançando para o terceiro e último subponto, corações fraudulentos. Lucas nos mostra que partiu de Ananias a ideia de reter parte do dinheiro que seria levado para os apóstolos, e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. Atos 5 e 2. Safira poderia ter ademostrado seu esposo a não agir de forma fraudulenta, mas parece que o casal estava unido pelos laços da falta de caráter, mesmo conhecendo a mensagem do Evangelho. Aí entra, né, o ministério da esposa
junto com o esposo. O esposo vai cometer um erro, a esposa aconselha ele não cometer e ajuda ele não pecar contra o Senhor. Mas quando são conluio um do outro, então o perigo é eminente, é fatal. A tentação, né, Satanás enche o coração da pessoa e ele entra por essa porta. E hoje, né, hoje eu acredito que muitos pastores, né, se for no dia das igrejas, quem sabe, né, até nós não podemos tirar o corpo fora, mas precisamos de vigiar, que se alguém chega hoje com uma oferta de 50 mil, né, tá aqui, irmão Celso, 50 mil, ô meu querido irmão, que bênção, você já é presbítero? Não, então vou pôr o seu nome para a próxima separação, né? Não quer saber de onde vem o dinheiro. Mas Pedro, parece que ele não tinha muito tato não, né? Ele não era politicamente correto, ele queria saber da verdade. Não sabemos se alguém contou, mas dá a entender que foi o Espírito Santo que revelou para ele essa situação, e ele não teve conversa não. Ele não queria saber do montante, como muito hoje, né, não quer saber de onde vem a oferta. Se vem do tráfico, se vem de outro lugar, né? Mas, maravilha, benção, para cá o dinheiro. Tá? E Pedro disse não, aqui a mentira não entra. E ele caiu morto, né? E muitas pessoas, olha, Pedro, né? Se fosse um dia de hoje, esvaziava a igreja. Muitas pessoas iam pensar, poxa, eu não vou ser membro da igreja desse homem aí, porque o mentiroso morre lá, certo? Então ia ser muita gente morta, então a igreja, né? O rol de membro ia diminuir com isso, certo? Só o sincero estaria na igreja de Pedro se fosse hoje. Então nós temos que pensar muito bem, né, que as coisas de Deus é séria, e se nós não combater contra o pecado, nós que somos obreiros, nós vamos dar conta a Deus isso e podemos sofrer o mal, certo? Então hoje, né, e nós vemos que a igreja, por ser uma igreja fiel, os pastores ser fiel a Deus, a igreja acrescentável. Eu acredito que a igreja séria hoje, ela cresce, acredito, não, isso é verídico, por causa da sinceridade, né? Mas uma igreja que não está nem aí com o pecado, que faz vista grossa para o pecado, a tendência dela é desmoronar, é cair por terra. E se ela permanecer, é uma igreja sem crédito, que é mal falada por todos, mas uma igreja que zela, que não passa mão, né? Não passa água morna no pecado, é uma igreja que cresce firme, firmado na rocha que é Cristo Jesus. Então nós, ministros, temos que ter consciência disso, porque se nós fizermos vista grossa ao pecado, nós vamos pagar o preço, viu, meus queridos? E aqui nós encerramos a lição, né, a 12, certo? Estamos adiantando aqui, para que vocês tenham mais subsídio para a sua aula dos próximos domingos, tá? Então nós estamos adiantando essa lição de número 12. Conclusão dessa lição. Vamos para a nossa conclusão, certo? Vamos aqui concluir. Conclusão, Deus espera que hajamos com sinceridade e autenticidade, ser autêntico, verdadeiro em todos os momentos. Satanás pode motivar mentiras e outros pecados, mesmo em pessoas que já conhecem a Deus e vivem em ambiente de milagres, como o caso de Ananias, que haviam sido batizados, que haviam sido crentes. Não sabemos se ele participou do Pentecoste, mas conhecia a palavra, tá? Então Satanás, ele não mede não. Tem que estar em constante vigilância, vigiai e orai, porque a carne é fraca, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, para que nós não caímos em tentação, precisamos vigiar. Ó, o fator vigiar vem primeiro, tá? Pois isso é preciso que guardemos os nossos corações para não ser enganado, nem tentar enganar outras pessoas na obra do Senhor. Então, cuidado, crente, com negócios para tirar proveito e enganar o irmão, certo? Enganar o pastor, porque muitas vezes o pastor não tem bola de cristal, a não ser que Deus revele para ele. Não é adivinho, é um homem de Deus. Mas, se você enganar, tá? Você não está enganando aos homens, está enganando a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que está ministrando no tempo da graça. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cuidado, muito cuidado. Você pensa que está enganando a Deus, está enganando a si mesmo. E pode pagar um preço muito alto. Talvez não aqui, mas no porvir, ok? Deus abençoe a sua vida.
dá o seu like, clica no sininho para vir mais vídeo para você que nós vamos ministrar posteriormente, futuramente, tá? Compartilhe esse vídeo ao maior número de pessoas, se inscreva no canal para que esse canal cresça e Jesus apareça e abençoe muitas vidas através da sua poderosa palavra, nos usando nesse tempo oportuno. Bye, bye, até o próximo vídeo, galera. Deus abençoe, a paz do Senhor.